Fala pessoal, estamos aqui em mais um Spation Cast na bancada padrão aqui da Spation. Eu, Gessé Oliveira, Danilo Borges e mais uma vez convidado de honra, o Wenderson Borges. Wenderson, seja bem-vindo. E aí, o que é que você me diz mais uma vez aqui na Spation Cast? Aproveite e fale um pouquinho do espaço aqui, o que é que você está achando da nossa estrutura? Tá melhorando cada dia? Cara, é um prazer proparoxítona. Gostou? Estar aqui uma vez mais. É sempre uma honra, né, estar com vocês. E cada dia a gente se surpreende, né? Estando aqui o espaço cada vez melhor, o estúdio cada vez mais bonito, a equipe, né? Vanessa, Andresa, a dupla de dois, top. Aí, show de bola. E para quem não sabe, esse é o Uhum. Galego, Esse é o o famoso famoso Galego galego. Guinchos, né? Galego E nós Guinchos. fizemos um programa falando sobre a Galego Guinchos, onde Sinara se fez presente aqui. Falou um Exatamente. pouco sobre a história da Galego Guinchos. E para quem não sabe, a inspiração do nome está aqui. Olha o O galego aí. Anderson da Galego Guinchos. E que não tem nada de galego, né? Já foi mais galego, Já né? foi. Hoje tá menos galego, tá Deixou a ficando, herança para a filha, né? tá ficando mais moreno do que galego. É muito sol. Mas é até interessante a gente chamar a atenção desse ponto, porque a gente vai falar alguns desafios, né? E já é interessante que a gente fale aqui um apelido, né? Galego virou nome empresarial. E isso dá pra gente falar também sobre legado. O legado do galego. Então, tipo, uma coisa que entrou como se fosse um apelido, virou uma marca, porque todo mundo fala, você conhece galego, galego do guincho, galego que resolve o guincho, e depois virou nome de empresa. E aí entra algumas coisas que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, falando sobre a gente deixar uma espécie de legado com aquilo que a gente quer influenciar para as pessoas. Então a gente tá. Eu tô só aproveitando aqui para falar porque a gente às vezes passa desapercebido de diversas situações que a gente não observa, mas a vida vai dando um norte pra gente, né? E tá aí galego, de um apelido para o nome de uma empresa, de um negócio. Às vezes o nome corporativo, como a gente chama às vezes, né? O nome corporativo ele termina sendo mais forte do que o nosso próprio sobrenome, né? Tem muitas pessoas que associam o nosso nome e o nosso sobrenome, que é o nome corporativo que a gente chama. Então, o Anderson ele deixa de ser a figura principal, mesmo sendo seu nome real, e passa a se tornar Galego do Guinchos. E as pessoas, muitas pessoas não conseguem entender e valorizar o peso que isso tem na vida profissional, né? Porque às vezes você sai daquela determinada empresa, mas o seu nome ele permanece. E às vezes você migra de um lugar para o outro e o seu nome, que é a sua marca pessoal, ela te segue. E se você não souber zelar por essa marca, achando que ela está vinculada à empresa somente, você acaba queimando um ativo forte, que é o seu nome corporativo. Então, Galego Guinchos hoje é conhecido, independente da empresa que ele já trabalhou, hoje, apesar de você estar trabalhando na sua empresa própria, né? Você está gerenciando a sua empresa, você já passou outras empresas do mesmo segmento e o seu nome perpetua no mercado até hoje, né? Todo mundo sabe, quando fala galego, já associa logo A empresa. a empresa. Que muita gente nem me conhece, mas conhece a empresa, a Galego Guinchos. E a Galego Guinchos nasceu de um CLT, né? As pessoas me conheciam pelo cabelo e Galego ficou conhecido, né? Saí aqui Galego, Galego, Galego. E disso a gente trouxe para um nome corporativo, formou um nome corporativo a partir de como a gente ficou conhecido no mercado, né? No início, trabalhando para outras pessoas, né? De CLT. E aí vale muito ressaltar isso que você falou, que é você entender o ponto forte, ainda que às vezes se encerrou um ciclo, mas o legado que você construiu perpetua até hoje, né? E de um CLT, de algo que se findou há um tempo atrás, nasceu um nome corporativo que hoje está sendo muito consolidado, né? E graças a Deus eu tenho fé em Deus que vai se fortificar cada vez mais no mercado.
Hoje é conhecido como Galego Guincho, Gessé, mas eu soube de uma história aí que no passado esse nome era diferente. Ele era conhecido como Diabo Ô, Loiro. rapaz. Eu quero entender melhor isso daí. Você teve um passado, assim como todos nós, mas um passado meio Tenebroso. tenebroso. E esse apelido Diabo Loiro, ele veio de onde e por quê? Eu vou contar meu testemunho. Pode aqui. contar. Todo mundo quer ouvir. Vou dar o testemunho aqui. É bem interessante porque num podcast como esse, as pessoas às vezes se encontram em nossas histórias, né? E conseguem ver um pouquinho de onde a gente veio e aonde a gente pode chegar com força de vontade, com foco. Eu costumo dizer sempre que aquilo que você bota foco, você tem resultado. Se você colocar foco na sua vida profissional, você vai ter resultado na sua vida profissional. Se você colocar foco no seu casamento, você vai ter resultado no seu casamento. Assim acontece em todas as áreas de sua vida. E eu tenho um passado muito triste, eu não gosto nem de citá-lo, né? Porque por mais que eu tenha vindo de uma base familiar muito forte, a mesma criação que Danilo teve foi a mesma que eu tive. Só que na adolescência a gente às vezes vira a cabeça, é influenciado por amizades e acaba entrando em caminhos que é o projeto ribanceira, digamos assim, só leva as pessoas ao fracasso. E tem hora que a gente precisa ter um choque de realidade, né? Esse apelido Diabo Louro veio de uma influência muito ruim de amizades, pela vida fácil. Graças a Deus não me envolvi no crime diretamente, mas tinha muitas amizades que me levavam para esse lado ruim. E a minha base familiar, né? O Danilo eu agradeço muito a Danilo por me puxar, né, desse mundo errado, de amizades ruins. Eles foi uma das pessoas que sempre me incentivou, cara, isso não é o caminho, venha pro lado certo. Meu pai, saudoso pastor Nilo, e minha família, né, minha família em geral, me impulsionou a ter um norte na vida. E eu sempre fui muito trabalhador, mas na adolescência era aquela coisa de não ligo para nada, vou viver cada dia como se não houvesse um amanhã e, sabe, não tem como é que eu posso dizer? Vivendo sobre a influência de outras Sobre a pessoas. influência de outras pessoas. E aí você acaba tendo traumas, você acaba tendo muita dificuldade, né, pela falta de aceitação, e pessoas que poderiam lhe apoiar e fazer com que você crescesse, você acaba perdendo oportunidades. E quando eu entendi isso, foi quando eu mudei, né, totalmente. Eu falei, não, eu preciso dar um baixa nisso aqui e vou começar a andar com pessoas que vai fazer com que eu cresça, tanto profissionalmente falando, quanto no meu ciclo familiar. E quando eu decidi ter essa mudança, foi quando as coisas começaram a guinar, né? Então, vai um gancho e vale a pena falar sobre isso, que é até bíblico, né? Que as pessoas que você anda, ela dirá muito a respeito do seu futuro. Então, se você andar com águias, você vai ter visão de águia. Se você andar com pinto, você vai ter visão de pinto. Se anda com E porcos, vai ter farelo visão de come. porcos e vai comer farelo. Exatamente. Então, as pessoas, o ciclo que você anda vai dizer muito sobre o seu futuro. Então isso não é papo de coach, Não. isso não é conversa assim que as pessoas normalmente hoje, principalmente com essa questão da disseminação do conhecimento, se fala muito nisso hoje, né? Você tem que ter um mentor, você tem que ter tal, com alguém, você tem que andar com fulano, com Bertano, mas é bem certo que o contrário é a mais pura verdade, né? Que se a gente está inserido em um meio difícil, a gente vai acabar se envolvendo de alguma forma. E eu falo difícil não que seja da dificuldade da vida, mas eu falo difícil de um termo errado, né? De estar no meio de pessoas que estão influenciando para as coisas erradas. E aí você falou uma coisa interessante aí na sua fala. A gente hoje entende que a gente precisa estar cercado de pessoas que realmente vá nos trazer, nos puxar, né? E se a gente fosse denominar hoje um nome para esse podcast ou um tema, né? A gente ia falar hoje justamente sobre essa ideia de a gente os desafios, né? As dificuldades ou aquilo que a gente trouxe
da nossa vida, né? De exemplos, de experiências, e que foram dificuldades pra gente, e que hoje a gente olha assim e fala assim, poxa, eu avancei na vida. Né? Então sempre um desafio, o desafio é o quê? Uma barreira, uma dificuldade, que uma vez a gente ultrapassando, a gente supera aquela dificuldade e a gente vê que a gente avançou de nível. Então, só deixando aqui para todos, né, a gente podendo compartilhar isso, que de fato, bem verdade é que a gente precisa estar no meio de pessoas que nos chamem para cima, que nos tirem de determinadas zonas para acontecer uma mudança de pensamento. Porque eu acho que tudo começa no pensamento. Infelizmente, hoje, todos nós temos a mesma capacidade. Eu não considero hoje que ninguém é limitado. As pessoas se limitam, né? E principalmente você falou aí, que eu estava tentando me lembrar aqui também. Você coloca uma águia junto com um pinto, né? Ou com a galinha, na verdade, que a galinha vai influenciar, né? Você bota uma águia filhote ali. Ela não vai achar que ela vai voar, porque ela tá vendo que ninguém voa ali naquele ciclo, né? Você vê o animal que é instintivo faz isso, e a gente muitas vezes acaba dentro de um determinado ciclo, a gente começa a pensar que a gente só está limitado àquilo. Olha o que ele falou. Ele disse que era influenciado por uma questão de aceitação. As pessoas elas tendem a seguir determinadas influências porque elas se sentem rejeitadas. E nós, como seres humanos, temos a necessidade de sermos aceitos. Sim. Seja em um grupo de pessoas, de amigos, seja no grupo da igreja, seja no grupo da faculdade. Nós temos, por essência do ser humano, a necessidade de ser aceito. E quando ele fala que por causa da falta de aceitação, talvez entre os familiares, talvez entre amigos, acaba sendo seduzido por mais influências Um grupo que te que abraça. o leva para caminhos que não são tão bons assim. E quantas pessoas existem hoje seguindo caminhos tortuosos, como a gente fala, né? Por quê? Porque se sente rejeitado. E aí, quando é abraçado por qualquer grupo que te entrega qualquer coisa, essa pessoa acaba sendo seduzido a fazer coisas que talvez no seu interior ela nem faria naturalmente, mas porque ela se sente abraçada, acolhida por aquele grupo e incentivado, né? Porque essas pessoas elas acabam aplaudindo o feito errado de pessoas que estão sendo influenciadas. Então, assim, no mundo só tem espaço para dois tipos de pessoas. Ou você é influenciador, ou você é influenciado. A grande questão é saber onde você está e onde você gostaria de estar. Porque tem pessoas hoje que estão sendo influenciado, mas no seu coração ela tem o desejo de influenciar. E aí eu pergunto, em qual meio, em qual ciclo você se enquadra hoje? Com quem é que você está andando hoje? Porque às vezes para a gente começar a influenciar, Gessé, a gente precisa sair do ciclo que nós estamos vivendo, partir para outros ciclos, que é a ideia de você parar de andar com pintos e buscar as águias, para que você comece, mas como é que eu vou influenciar as águias? Você vai começar a viver como águias. Pode ser que você não influencie aquelas que estão ali no seu habitat quando você chegou, mas você vai incentivar outras, você vai influenciar outras águias que estão andando com pintos. Exatamente. Então, a partir do momento que você muda a sua forma de pensar, você muda os seus comportamentos, você gera em outras pessoas que te via. E aí eu vou trazer um exemplo, como ele falou, pessoas que te viam antigamente como pinto, hoje te enxerga como águia e fala assim, se ele foi capaz de mudar, eu também quero. E aí você deixa de ser influenciado e passa a ser influenciador. Mas o detalhe é que essa mudança de ciclo é muito difícil. Não é fácil, não é coisa de coach, que nem já se disse aqui. É muito Não, é difícil. porque as pessoas, na verdade, acabam assim. Hoje usou esse termo de coach, mas de fato a gente precisa de alguém para estar nos incentivando para o bem. A gente acaba não achando as pessoas para nos influenciar para o bem. É muito mais fácil influenciar para fazer as coisas erradas. Bora ali, né? Fuma aqui, bebe aqui, faz aquilo ali. Mas quando a pessoa vem. Porque assim, sério que viver a vida para quem tá querendo construir coisas grandes é um tanto quanto chato, velho. Você fala assim, poxa, eu tô com dinheiro na mão hoje aqui pra ir pra um reggae. Tá todo mundo indo pro reggae. Aí você fala assim, não, poxa, mas eu quero construir uma coisa grande. Esse é o pensamento certo. Aí eu falo, não, eu vou economizar aqui porque eu vou precisar lá na frente. Um pouco chato isso. Aí você vê uma pessoa mais madura falando, rapaz, guarda o dinheiro. Aí você, pô, velho, que conversa chata, véio, sai daqui.
eu vou chegar lá e eu vou mesmo querer resolver minha vida, eu vou querer adiantar alguma coisa, eu vou querer curtir alguma coisa. E aí a gente acaba curtindo agora e deixando de construir coisas lá na frente. Então a gente entende que para ter uma vida hoje de sucesso, de crescimento, que a gente está entrando nesse caminho, a gente tem que mudar alguns ritmos desse prazer imediato. E por falar de prazer imediato, eu até queria fazer uma pergunta para você, falando aí da sua história, né? Para eu entender, eu tenho uma concepção disso e eu queria até validar ou entender melhor para poder montar a minha convicção. Eu tenho observado que justamente sobre esse campo de influência, normalmente as pessoas elas acabam indo pela boiada. Se está todo mundo fazendo, eu quero fazer. Então o cara que é legal na escola, o menino que é legal na escola, ele é o popular da escola, ele faz coisas legais, todo mundo vai seguindo ele. Mas como aquela pessoa que não é tão popular que ela pode influenciar? E aí eu estava entendendo que são dois aspectos. Primeiro, a gente vem para um campo um campo que eu vou tomar as maiores decisões das nossas vidas, eu não tomo em conjunto de galera. É sozinho. Minhas maiores decisões é eu sozinho. Eu determino e falo assim, velho, eu não quero mais viver isso. E aí eu queria uma pergunta sua. Quando é que você entendeu que esse caminho que você estava falando não era um caminho tão legal e que você precisava ir para um outro caminho? Essa ficha foi soma de conselhos que depois, quando você bota a cabeça no lugar, você ouve as vozes das pessoas, lembra das pessoas dando conselho, mas é uma decisão que é sua, né? E quando é que você percebeu isso e você falou, velho, eu tenho que dar uma outra virada na minha vida? Existe um ponto na vida do ser humano que eu acho que é o ápice, quando o camarada está no fundo do poço. E é o momento de decisão. Porque ou você muda, ou você vai continuar vivendo uma vida de marasmo, de mesmice, e vai morrer daquele jeito. Então, o que faz pesar é justamente você parar e analisar as pessoas que estão seguindo esse mesmo ciclo que você está, qual é o fim dela? E as pessoas que estão trilhando caminhos diferentes do que você está, aonde é que ela está chegando? Eu tenho um exemplo claro, eu até estava comentando com o Danilo a respeito disso. Esse último final de semana eu tive a oportunidade de estar dentro de um centro de recuperação, onde tem 70 internos. E a gente vai fazer esse trabalho social de corte de cabelo, de atendimento médico, levar alimentos e tal, porque são pessoas que estão tentando a reabilitação. Se você parar para conversar com essas pessoas com relação a nível de conhecimento e as histórias dessas pessoas, você fala, rapaz, é uma pessoa que tem uma mente brilhante, mas o que essa pessoa fez para chegar até esse ponto? E voltando para a pergunta que você me fez, essa mudança que a gente precisa tomar, né, para mudar de vida, é justamente quando você coloca na balança o que eu estou fazendo com minha vida, as pessoas, o meu ciclo de amizade, o final é cemitério, o final é presídio, o final é abandono familiar, porque a família luta tanto para ver a pessoa se restabelecer e a pessoa não quer, né? Que, como você falou, o ponto de partida, de decisão está com a pessoa. Eu estava acompanhando há poucos dias um jovem escritor, mente brilhante, cara. O cara tem um livro escrito que se você ler, você fica besta. O cara tá no crack hoje. E aí eu perguntei o que é que leva uma pessoa a chegar a esse ponto. E eu falei isso não olhando para minha história. Mas quando eu olhei a minha história, eu fiz uma análise clínica, né? Eu fiz uma introspectiva na minha história. E eu olhei e falei, eu trilhei os mesmos caminhos que ele. E hoje, talvez, se eu continuasse, eu estaria no mesmo lugar onde ele está. E eu disse para ele, eu consegui mudar de vida porque eu decidi olhar para pessoas, e aí volta a questão da mentoria, ser mentoriado por pessoas, olhar para pessoas que vão agregar alguma coisa na sua vida. A verdade é que um dia você vai mentorear pessoas, mas
todo mundo que mentoria, ele é mentoriado por alguém que está em um nível maior do que ele, né? Só pode ensinar quem um dia sentou Que para sentou aprender. para aprender, exatamente. Então, o cara pode ser o mais entendido, né, no nosso nível. Ele tem alguém que ele se espelha. E eu gostaria até de acrescentar isso aí que vocês falou. Você falou o quê, Danilo? Só pode ensinar quem Só já. pode ensinar quem um dia sentou para aprender. Pronto. Qual a maior escola que a gente fala hoje? A vida, Pronto. E aí a gente está falando de desafios. Só pode parar para ensinar quem foi aprovado nas dificuldades. Quem passou de fase. E aí a gente entende que a sua história, por exemplo, você está hoje falando aí de sua experiência de que você estava lá nesse centro de recuperação, né? Embora você não tenha chegado a esse nível, sim, né? Mas você já passou dessa fase, entendeu? Então você está ali ajudando pessoas que você não teve também essa ajuda, você teve outro tipo de ajuda, mas você está ali com autoridade mostrando que existe um outro lado que eles podem usufruir também. E por isso que a gente faz o que a gente faz hoje. A gente está tirando nosso tempo, que a gente podia estar produzindo, que a gente podia estar como empreendedores fazendo alguma coisa, ou trabalhando ali no nosso dia a dia para a gente poder influenciar as pessoas. Por quê? Porque a gente estava em um outro lado, e aqui a gente fala muito sobre empreendedorismo, porque é o que a gente está vencendo, é o que a gente passou de um nível. Obviamente que o que nos trouxe aqui não nos leva para os nossos próximos níveis, são dificuldades e desafios dia após dia, mas o simples fato de a gente sair em plena pandemia, né, de CLT, é, CLT, esqueci até o termo agora, velho. É porque quando a gente é demitido, CLT demitido, em busca de um novo emprego, para a gente criar nossas próprias oportunidades. Então não ficava mais, gente, me deu uma oportunidade. A gente parou e criou as nossas oportunidades. O que a gente faz hoje? A gente passou dessa fase e a gente começa a dizer às pessoas, olha, você pode criar suas próprias oportunidades. E isso daí, eu fico a pensar o seguinte. Tem pessoas que estão passando por determinadas dificuldades hoje e fica se perguntando por que eu passo por tudo isso. Quando, na verdade, se parar para perguntar o porquê. Porque quando você vencer, você vai ser autoridade para ajudar outras pessoas. Talvez tudo aquilo que você tenha passado durante a sua adolescência gerou esse momento para que você pudesse ajudar outras pessoas. sim. Você não chegou ao fundo do poço, como muitas pessoas hoje se sentem no fundo do poço. Você foi resgatado antes. E você é uma pessoa religiosa, você teve uma base familiar muito, muito bem estruturada, o que te poupou de passar por algumas adversidades da vida que você estava a caminho de chegar. Mas o que você viveu foi o suficiente para que hoje te gerasse experiência para você chegar para outras pessoas que estão trilhando um caminho que pode levar ela para o fundo do poço, ou até mesmo aquelas que já chegaram no fundo do poço e trazer uma esperança para ela. Sim. Que assim como você foi resgatado, elas também podem ser resgatadas. E Danilo, quando eu olho para a minha história, eu penso assim, como você falou, eu tenho uma base familiar. Eu tive uma base familiar muito forte. E eu cheguei aonde eu cheguei por decisão, por escolha minha. Eu lembro que uma vez eu estava na Praça São Brás, ali em Plataforma, né, no subúrbio ferroviário, e tava eu e alguns amigos, a gente armado e tal. E esses amigos, eles decidiram ir pra praia, né? Falou, eu vou na praia. E eu decidi ir pra casa. Eu falei, não, não vou não, vou pra casa. E quando eu cheguei em casa, eu recebi um telefonema dizendo que um carro tinha passado e baleou eles. E nesse dia eu consegui escapar, né? Um desses amigos até hoje se encontra numa cadeira de roda, dois não estão mais vivos. E foi um ponto de eu parar e pensar, cara, não é essa a educação que meu pai, que minha mãe me deu. E por que eu estou trilhando isso? Eu preciso mudar. E uma referência muito forte para mim era Danilo. Na época, Danilo trabalhava de CLT, né? E ele estava em São Paulo, se eu não me engano. Não sei se você estava em São Paulo, eu ia para São Paulo. Em uma das conversas que eu tive com meu pai me disse: tenha seu irmão como espelho, olhe para ele e você vai ser um ser humano melhor. E aquilo foi um choque de realidade para mim.
Porque eu olhei para alguém que estava crescendo em ascensão Nas na mesmas vida, condições, nasceu nas das mesmas mesmas condições que condições que você. eu. E aí volta para a questão da escolha. A gente teve, meu pai nunca teve, nossos pais nunca teve divergência na questão da criação, de Ou até pra falar assim, ah, você é mais é, fraquinho, você é isso. Não, você tem condições, olha pra não, lá. era sempre as mesmas coisas, a mesma criação, a comida de um era a mesma do outro, o tratamento era o mesmo, o amor, o carinho era o mesmo. Então foi a questão de escolha e a questão de ser influenciado pelo lado errado. E quando eu olhei para Danilo crescendo, eu disse, eu preciso dar um basta nisso aqui. E foi quando eu comecei a procurar ajuda, né? E eu lembro que nessa época, Danilo vai lembrar disso, meu pai estava trabalhando em Minas Gerais, ele precisou ir para Minas, e eu fui com meu pai, eu disse, eu vou e eu vou voltar de lá mudado. Eu lembro que uma vez eu cheguei na casa de um dos meus tios e a conversa era sobre mim, e eu da porta ouvindo, e a conversa sobre mim era, esse aí não passa dos 18 anos de idade. Ou a gente perde pro crime, ou vai pro cemitério. Do jeito que ele está indo, não tem jeito. E aí eu tomei uma iniciativa e disse, eu vou mudar e eu vou mostrar para essas pessoas que o voto de confiança que eles não estão me dando, eu vou fazer com que eles olhem e digam, o Anderson mudou de vida. O Anderson é um ser humano melhor. E hoje essas pessoas têm que olhar para mim, de onde eu tive um dia e aonde eu estou, e o caminho que a gente vem trilhando é um caminho de sucesso, né? E as pessoas têm que olhar e dizer, ainda ajeitam, né? Quando a pessoa toma a iniciativa de mudar, de melhorar a sua vida, e essa decisão é pessoal, é intransferível, ninguém pode tomar por você. Danilo sabe, tinha um amigo que andava muito comigo e ele, na verdade, era o que me dava conselhos para o bem, né? E quando a gente entrou nessa vida errada e eu decidi mudar, eu disse, não, eu vou mudar, mas ele continuou na vida errada. E ele foi crivado de bala, Jessé. E eu lembro que no dia que ele foi morto, eu estava descendo a ladeira de plataforma e eu vi aquela aglomeração de pessoas e eu desci, quando eu olhei, ele estava morto no chão, crivado de bala. Eu tinha descido de moto, eu esqueci a moto com a chave na ignição e desci para casa andando. Tamanha foi a cena forte na minha mente. E eu disse, poxa, eu consegui mudar de vida. E se ele tivesse seguido os meus passos, talvez ele tivesse hoje vivo entre a gente. E foi um dos combustíveis que me deu para eu melhorar e para que eu influenciasse pessoas. É por isso que hoje isso é tão, essa chama arde muito no meu coração, de querer ajudar pessoas que vêm de uma vida errada a mudarem, porque eu sei que há jeito. Quando a pessoa decide mudar, existe ajuda, porque quando eu decidi mudar, eu tive muita ajuda. Assim como eu tive muitas pessoas que me incentivaram a andar pelos caminhos errados, também teve muitas pessoas que quando eu disse eu quero mudar, que me deram a mão e disse pronto, você vai sair dessa. E me ajudaram a sair dessa. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, né, e tive minha experiência profissional, sou muito grato a Helder, foi ele que me indicou. Eu tive minha experiência profissional e Helder falou, não, velho, você vai mudar de vida, você vai... Eu acredito em você. Na época ele era líder dos jovens na igreja, e ele disse, ainda que as pessoas não acreditem em você, mas eu acredito em você. E isso ficou marcado em mim. Até hoje eu tenho um sentimento de muita gratidão, né? Porque muita gente me abandonou e olhava como eu disse. Eu cheguei na casa de um tio e disse, esse aí eu vou perder pro tráfico, vai morrer. E alguém que nem era do meu ciclo familiar olhou e disse, não, eu acredito em você. E aquelas palavras me deram ânimo para que eu mudasse de vida. E hoje eu posso dizer para algumas pessoas, né, que estão próximo de mim, que eu posso dizer que eu mentorio. Eu digo, eu consegui sair, eu consegui melhorar, você vai sair dessa também. Você vai mudar de vida. Então aquilo que a gente aprende no passado acaba se tornando uma escola, né? Você acaba sendo professor para alguém. E eu sei que hoje muitas pessoas se espelham em mim. Estava conversando com um amigo que ele saiu também da vida errada e ele disse para mim, cara, um dia eu quero ser que nem você.
eu quero poder estar no meio da sociedade, eu quero poder ter uma família, eu quero poder entrar e sair nos lugares, eu quero poder ter o direito de dizer, poxa, eu tenho um negócio que é meu. Porque no crime, cara, hoje você ganha muito dinheiro. E é bom falar sobre esse assunto, porque a criminalidade, principalmente aqui na Bahia, tem crescido em níveis alarmantes, né? E hoje é uma vida muito fácil, principalmente para os jovens, porque eu fui atraído por isso. O fato de ser jovens, A a facilidade facilidade. que esse Não, meio e a traz. questão do status, né, pô? Porque o cara hoje que é descolado, tá com a roupa arrumada, tá no meio de festas, tá com dinheiro no bolso. E aquilo é o máximo no momento, mas é uma alegria momentânea. Que quem tá nisso sabe que quando coloca a cabeça no travesseiro, sente um vazio dentro do coração que nada preenche, cara. Nada nessa vida preenche esse vazio, a não ser você querer mudar. E essa mudança E só você parte falou de... uma coisa interessante aí, né? Hoje a gente tem uma inversão de valores e assim, a gente tem uma história e a gente foi nascido e criado no Evangelho, né? Digamos assim. E aí, primeiro que como é que pode uma pessoa que está inserida em uma família evangélica ter tido esse colapso, né? Do que poderia todo mundo esperar de que fosse. E segundo, é que o mesmo meio que, enquanto você estava lá inserido, não te salvou, no segundo momento ele foi a porta, através do líder dos jovens, que te deu apoio. Então, eu vejo isso como que a igreja, para mim, ainda é o melhor ambiente onde a gente pode estar com a nossa família, para justamente a gente poder se abraçar. Eu acho que é um ambiente de ajuda. Não significa que todas as pessoas que vão estar na igreja são 100% perfeitas, né? As pessoas estão lá em busca da perfeição. Mas se a gente está falando de influência hoje e a gente não tem certeza quais são os ambientes que vão nos influenciar, eu tenho certeza que o ambiente da igreja ainda é um ambiente que vai estar mais suscetível para chamar uma pessoa de volta para a realidade. Tem a questão também da autorresponsabilidade. Às vezes as pessoas querem culpar tudo e todo mundo por tudo aquilo que acontece nas suas vidas. E esquece de culpar a si mesmo, no sentido de o que é que eu fiz para tentar mudar essa situação na minha vida, porque eu não fazer nada também é fazer alguma coisa. É você Não escolher uma escolha. não escolher uma escolha, você se abstém de tomar uma Ser decisão. omisso. Você fica parado. A gente sempre que fala lá na empresa, né? Faça certo ou faça errado, mas faça alguma coisa. Tome uma decisão na sua vida. Pode ser que não seja melhor naquele momento, mas você fez com a intenção de acertar. E depois, se não for a melhor decisão, recalcule. No e mínimo, busque... você vai saber que o caminho não era aquele. Exatamente. Você aprendeu, traz um aprendizado para sua vida. E assim, o Anderson falou algo sobre a nossa criação, onde realmente não existia nenhum tipo de separação, privilégios um para o outro, exceto pelo fato de eu ser o mais velho e apanhava mais do que ele. Isso aí é uma baita injustiça. Mas fora isso, o Anderson faz aniversário em maio, eu faço aniversário em julho. Todas as vezes que o Anderson fazia aniversário, recebia presente o Anderson e Danilo. Quando chegava em julho, recebia presente de aniversário Danilo e o Anderson. E toda a vida foi isso, Jessé. Toda a vida foi isso. Todas as vezes que o Anderson recebia presente, meu pai comprava presente para mim. Toda vez que eu recebia presente. Então, meu pai criou esse sentimento de igualdade, né? De igualdade entre os dois irmãos. E apesar disso, o Anderson, por um momento da sua vida, ele destoou de todos os ensinamentos que nós aprendemos. Porém, em uma fase, um momento, naquele despertar, ele enxergou que aquele caminho levaria ele para lugares não muito bons. E ele teve a oportunidade de voltar e colocar a sua vida nos trilhos. E hoje serve como exemplo para muitas pessoas que talvez estão passando pelas mesmas dificuldades. Será que eu tenho a capacidade de voltar a minha vida para os trilhos? Será que eu tenho condições de conquistar aquilo que o Anderson conquistou? Sim. Se ele teve uma segunda chance e colocou a vida nos trilhos, você que talvez esteja passando por alguma dificuldade semelhante também pode. E mais do que isso, hoje o Anderson é uma referência para outras pessoas e principalmente para sua filha, né? Você tem uma filha aí de quase um ano, já fez um ano? Vai fazer 11 meses. Mas para as pessoas que não conhecem o Whindersson entender, né? Vamos fazer uma linha do tempo. Digamos que a gente está falando da sua adolescência. Tinha quantos anos, né?
17, 16, 17 Até anos. os 17 Você anos. casou né? com quantos anos, Júlio? Eu casei com 21 anos. 21 anos. 21 anos de idade. E aí, o pra não falar a sua idade hoje, fala assim, você já tem quantos anos de casado, só pra... eu já tô com 7 anos de casado. Né? Aí você tá ficando velho, hein? Velho, 7 anos. Meu Se Deus. ele errou essa data aí, vai ter briga hoje em casa. Não, casei Eita. com 21. Foi 21. 7, 14, 20. 7, 14, 21, 21. Mas Tô então, quase com 10 anos de casado. Cara. agora vamos lá. Estipula. E o senso de responsabilidade? Especula. Casamento, você agora não é mais uma pessoa só no mundo, né? Como é que você teve esse estalo que você falou assim, o caminho é esse, é por causa do seu segmento que você é evangélico, é por causa da criação do seu pai? Como é que foi o estalo de falar assim, eu preciso me casar, eu preciso ter uma mulher? Já sei, isso aqui é interessante, porque a gente está falando sobre mudança de ciclo. E quando eu comecei a me relacionar com minha esposa, que hoje é minha esposa, eu tinha muito medo de ela descobrir meu passado. E eu acho que ela só descobriu toda a história depois que a gente era casado. Porque na fase de namoro, o homem só mostra aquilo que ele quer que a mulher veja, como a mulher também só mostra aquilo que ela quer que o homem veja. É As meio que descobertas acontecem depois, né? só depois. Aí quando foi, eu falei, já é tarde demais, agora é até que a Já morte assinou o papel? nos separe. Mas é interessante porque a gente estava falando aqui sobre pessoas te influenciarem e a questão do senso de propósito, né? Quando eu decidi dar a guinada na minha vida e disse eu quero mudança, a primeira coisa que eu fiz foi eu preciso mudar meu ciclo. E aí voltei para andar com pessoas que conseguiam agregar alguma coisa na minha vida para que eu crescesse e expandisse, né? Tanto profissionalmente falando, quanto com relação a relacionamentos em geral, né? E aí eu conheci a Ludmilla e foi um ponto de equilíbrio na minha vida. Porque a gente começa a fazer as coisas para querer ver a pessoa bem, e então você começa a tomar algumas decisões na sua vida com responsabilidade, que você pensa, eu estou fazendo isso pela pessoa que eu gosto, mas na verdade é um benefício que você está trazendo para sua vida. Pra você mesmo, né? Para mim mesmo, exatamente. Então a gente pode afirmar que o amor transforma. O amor transforma, com certeza. Porque você deixa de tomar decisões que você tomaria. Eu tiro isso hoje como minha filha. Por exemplo, eu fazia coisas que antes de minha filha nascer, que hoje eu não faço mais pensando nela. Não que fosse errado, mas algumas coisas por exemplo, eu estava dirigindo e eu andava a uma determinada velocidade no trânsito, dirigindo, que hoje eu não faço mais isso pensando na minha filha. Que você tem que estar vivo para... Exatamente, para dar uma criação a ela, para dar o sustento a ela. Então, as pessoas que a gente se relaciona, e aí relacionamento está presente em todas as áreas das nossas vidas, fazem com que você mude. E eu vou te dizer uma coisa, a gente estava falando sobre inversão de valores, e hoje as pessoas não dão tanto valor ao quesito família, né? Fala que família, casa-se, se quiser, viva solteiro, crie sua independência aí. Hoje, um dos pontos fortes para que eu melhorasse minha vida foi o meu casamento. Foi eu ter uma pessoa do meu lado, e eu sempre digo isso, que tem pessoas que são como hélices, que vão te colocar para frente, vão acreditar em você. Você pode estar mal, a pessoa vai dizer, não, velho, vai dar certo, você vai chegar lá. E isso é um combustível para que você continue. E tem pessoas que são como âncoras, velho, que só vai te puxar para baixo. É uma poita, vai te puxar. E quando eu comecei a fazer essa separação do meu ciclo, quem são as pessoas que eu posso dar um bom dia, boa tarde e não me relacionar? Eu tenho que agir com essa pessoa por educação. Tem outras pessoas que você precisa estreitar relacionamento, porque você sabe, e isso você tem que ser seletivo. A questão de relacionamento você tem que ser seletivo. E o meu casamento, falando do meu casamento de minha esposa Ludmilla Borges, te amo, viu? Foi a mulher que me pegou. Momentos de amor. Ela me pegou. Eu era seco, não, era tuberculoso. Era seco demais, muito magro. Não tinha dinheiro, não tenho dinheiro ainda. Não vou abrir minha finança aqui para vocês, não adianta. Mas eu não tinha nada, não tinha nada. E a gente construiu tudo do zero. E Ludmilla, quando a gente começou o nosso relacionamento, eu lembro que meu pai tinha me dado, você quer casar? Então vou lhe dar uma casa.
E a casa que meu pai me deu foi 2 vãos, era um tanque com a laje batida e o entulho em cima. E a gente colocou um objetivo. Eu disse, a gente vai casar esse ano. E a gente já namorava há 1 ano e eu disse, eu vou casar com você esse ano. Nem que seja no reboco, mas a gente vai casar esse ano. E ela disse, eu vou trabalhar, amor, para que a gente entre para nossa casa. E eu lembro que nossa casa, quando meu pai me deu, era como eu disse, não tinha... Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Era no reboco, não tinha nem reboco, era o bloco cru, o chão Barro. barro, não tinha porta, não tinha janela. E eu levava a Ludmilla para esse ambiente que meu pai tinha nos dado e eu começava a desenhar para ela na mente. Ela disse, eu não estou entendendo nada aqui. Eu falei, mas você confia que a gente vai crescer na vida? Ela disse, confio. E eu lembro que na época ela trabalhava numa empresa de telemarketing. Ela trabalhava na empresa de telemarketing e ela pegava lanches, para vender, para complementar com o que eu ganhava, para a gente construir nossa casa. E era eu rebocando e ela colocando massa dentro do balde. Então aí a gente percebe as pessoas que estão do nosso lado e querem ver o nosso crescimento. E hoje eu posso ser até que Deus me tire da terra primeiro que ela, ou leve ela primeiro, eu não sei. Mas hoje eu não vejo outra mulher do meu lado pelo fato de o que Ludmilla fez na minha vida como incentivo, me dando apoio, estando junto comigo nos momentos mais difíceis. Porque vou te dizer, você se livrar de um histórico negativo é muito ruim, porque por mais que você esteja mudando de vida, muitas das pessoas que te viram no passado, elas não dão crédito na sua história. E pensa, a verdade é que tem uma plateia que espera Sempre ver sua tem. queda para dizer eu disse que não ia dar certo, eu disse que era fogo de palha, eu disse que ele não ia mudar de vida. E fazer com que essas pessoas engulam o sapo e digam, poxa, realmente ele mudou de vida é um processo muito trabalhoso. E eu tive pessoas, como eu disse, que acreditaram em mim, e uma das peças fundamentais para isso foi minha esposa, né? Porque muita gente chegou para ela, inclusive, só para você ter uma ideia, quando eu comecei, tirei minha habilitação D e comecei a trabalhar numa empresa de transporte, Empresarial. era de transporte empresarial, fazia, né, roteiro e tal. E aí eu comecei a trabalhar no aeroporto, dirigindo uma van, levando a tripulação. E quando eu tirei a habilitação, eu tirei com esse foco, eu vou trabalhar para dar uma melhoria à minha família. Eu lembro que na época, quem me ajudou a pagar, porque eu não tinha dinheiro essa habilitação, foi minha mãe, meu pai. Meu pai falou, vá que eu vou te ajudar. Ele pagou a primeira parcela do cartão que a gente colocou e não pagou mais nada. Quase o nome ia para SPC. Mas foi uma das pessoas que me incentivou, não vá que vai dar certo. E eu tirei a habilitação e comecei a trabalhar. E a questão das pessoas darem oportunidade, quando eu comecei a treinar nessa empresa, eu ainda estava na autoescola. Ia fazer a última aula para começar, para fazer o teste e marquei para 15 dias depois. E aí surgiu essa vaga, né? E eu fui fazer entrevista de emprego e eu fui bem sincero com o cara. Eu falei, cara, eu nem habilitação eu tenho ainda. Ele falou, é mesmo? Mas eu quero fazer um teste com você. E aí eu dirigi a van, ele falou, você dirige muito bem. A vaga é sua. Pegue sua habilitação que você vai começar a trabalhar. E por 3 anos, 2 anos e meio, quase 3 anos, eu trabalhei nesta empresa. Era noite e dia, focado. E quando eu saí de lá, porque a empresa perdeu o contrato, um primo meu, que é até meu concorrente, mas parceiro ao mesmo tempo, né? Porque nós trabalhamos no mesmo ramo. Ele me deu a oportunidade. Ele disse: você está desempregado, vamos trabalhar comigo no guincho. Sim. Ele tinha um caminhão guincho e ele me chamou, me fez essa proposta para trabalhar com ele no guincho. Eu disse: eu vou. Quando ele me chamou no dia e ele comentou para algumas pessoas da nossa família
que tinha me feito a proposta de eu começar a trabalhar com ele. As pessoas que da minha família disse, cara, o Whindersson é difícil, você conhece o passado dele, não vai dar certo. As pessoas do meu ciclo, né, meus tios, alguns primos, me jogando para baixo, né, velho, não faça isso, você vai se arrepender, não vai dar certo, não vai dar certo. E ele me deu um voto de confiança, disse, eu vou confiar, eu vou fazer com que o Whindersson seja uma pessoa melhor. E me deu essa oportunidade. Eu trabalhei com ele cerca de 3 anos, e quando eu saí de lá, eu já saí pronto para montar meu negócio. Pronto, agora deixa eu só fazer outra pergunta para a gente também seguir a linha do tempo. Vamos lá. Quantas profissões você tem hoje? O que é que você já trabalhou na vida? Para a gente dar um contexto aqui de quem é o Whindersson. Pronto, eu já... O que é que você sabe fazer? Porque profissão, as pessoas querem saber assim, o que é que você tem de diploma? Eu sempre falo, sim. Diploma não vai dizer muita coisa. Tem muita gente que tem diploma e não sabe fazer aquilo Em quais áreas você já se meteu? Tipo assim, porque já fui pedreiro, já fui pintor, já fui motorista, já fui caminhoneiro. Fala aí o que já você fui médico, advogado. Eu não tenho diploma de médico, mas já fiz cirurgia. Brincadeira. Eu comecei, né, no CLT, falando de CLT. Minha primeira oportunidade, como eu falei, foi a que Helder conseguiu para mim. Quando eu saí logo eu tinha 18 anos. Peguei a dispensa do Exército e Helder disse, eu vou conversar. Na época ele trabalhava numa empresa de alumínio, né? Sim. De venda de perfis de alumínio. Ele falou, vou lhe colocar lá. Eu vou acreditar em você. Com 3 meses eu virei supervisor dessa empresa e graças a Helder eu agradeço muito a ele, porque eu não achava que as pessoas acreditariam em mim, né? Então eu comecei nessa empresa, era almoxarife. Você estava na parte do almoxarifado. Do almoxarifado. Pronto, então logística, almoxarifado. Depois disso, ó que contraste, fui trabalhar numa empresa de transporte de valores, cara. Do crime ao transporte de valores. E eu tive uma vantagem que nunca tive, né? Meu antecedente criminais é limpo, nunca fui preso. Então, fui trabalhar nessa empresa de transporte de valores. Trabalhei por um tempo e quando eu saí de lá, eu me meti no turismo. E aí fui trabalhar... Vendendo passagem. Vendendo passagem. Eita, turismo que abraça o mundo. Turismo que abraça o mundo. E eu acredito que todo mundo já... Do mundo, né? Mas o turismo, puxando a sardinha para o nosso lado, o turismo ele é um grande agregador de mercado. Eu acho que ele só perde para o telemarketing. Não, mas o telemarketing não é uma área... Lógico, de vendas. Eu acho que é um nicho. Não sei nem em relação ao mercado, assim, a atuação. Porque você pode turismo... ter várias coisas. Você pode ter uma empresa de finanças que tem um telemarketing, que faz cobrança. Não, eu tô falando você pode ter um telemarketing de turismo. Do próprio trabalho do telemarketing que a gente conhece, onde a maioria das pessoas assim, que mais tem inserido no trabalho. Eu falo assim, de áreas, por exemplo, educação, a área da educação. Aí não importa, você tem a educação presencial, você tem a educação online, você tem a educação de base, você tem a educação universitária, é um grande polo. Você tem a parte financeira, né? Eu estou falando de grandes áreas. Turismo é uma das grandes áreas. E aí quando eu falo assim turismo, porque imagine, você do turismo você tem, se você for pegar pela cadeia logística do turismo, você vai ter desde o cara que tá lá pegando a bagagem no aeroporto. Você tem um cara que é autônomo, que pega as pessoas no aeroporto e leva pro hotel, sabe? Você tem o cara que tá empregado no hotel, sabe? A cadeia... São vários subnichos. Você tem a pessoa que vende a passagem, a pessoa que vende a hospedagem. O dono do avião. O dono do hotel. O dono do hotel. A empresa que presta serviço de manutenção dos aviões. De alimentação dos aviões. Então é uma grande área. O turismo, pra mim, é uma grande mãe que... Sei lá, a gente não tá aqui para falar... Movimenta muito a economia nacional. A gente não tá aqui hoje para falar das dificuldades do turismo, mas assim, é uma área que é muito mal vista. Mas enfim, até agente de viagem você já vendeu passagem. Já vendi passagem, já emiti muito bilhete errado. Já deu muita dor de cabeça. Depois de emissão de passagem, o que mais que você já fez? Depois que eu saí da agência de viagem, eu voltei pro alumínio, mas eu voltei como serralheiro já. Já instalando porta de alumínio. Porta, vidro. Você sabe fazer uma porta hoje, se eu te der os alumínios, você chega lá e faz uma porta de alumínio? Eu não lhe garanto que vai sair no esquadro. Mas fazer você faz. Mas que vai sair, vai.
Pronto. Possa ser que seu pedreiro erre no vão lá, mas A unha do vai ser o pedreiro, erro né? do pedreiro. Depois disso, o que Depois mais? disso, deixa eu ver pra que área mais eu fui. Mecânico. Já me meti na mecânica, já me meti com música, já me meti Construção com civil. construção civil. E rapaz, meu E o último currículo. trabalho foi motorista, que aí E foi as exatamente, cadeias até chegar e fazer seu nome como Galego Guincho. e o detalhe é esse aí, Jess, é porque a construção do nome Galego Guinchos começou de algo que eu não imaginava, né? Porque eu prestava serviço, eu trabalhava na empresa desse meu primo e a gente prestava serviço a muitas outras empresas, né? Com a prestação de serviço de guinchos e o serviço particular, né? O mano a mano na rua. Só que eu utilizava uma ferramenta que era isso aqui, ó, no meu celular. Você liga para a pessoa e o seu contato fica com a pessoa. E isso começou a me tornar conhecido. Eu sempre fui muito leal a onde eu tava. Só que o nome, meu nome tomou uma proporção, né? Eu não digo nem o Whindersson, o galego. As pessoas olhavam para o meu cabelo, eu acho que meu nome era difícil, então Ah, aquele as pessoas motorista, eu quero o falar com aquele galego, motorista que é um o galego. Cadê galego, o galego, galego, o galego, galego, o galego? galego, o galego, o galego. Vou anotar aqui, viu, galego? Vai ficar galego do Salvava guincho. como Galego do guincho. Pronto. salvava como galego, aí ficou como galego, galego, e galego começou a crescer. E quando eu saí parei de trabalhar com o Daniel, né? Quando a gente encerrou o ciclo, eu cheguei para ele e disse, ó, hoje não dá mais para a gente trabalhar, que se finda esse ciclo. Sou muito grato até onde a gente chegou, mas hoje não dá mais para a gente trabalhar. E eu voltei para a van, velho. Voltei a Pra fazer trabalhar, roteiro de a van. fazer roteiro de van. E era CLT, muito bem remunerado na empresa que eu trabalhava. Para o trabalho que eu fazia, tinha muito tempo livre até para desenvolver outras funções. Na época eu virei instalador de rastreador veicular, instalava rastreador em moto, que hoje o índice de roubo de Aí moto mais uma profissão para o Whindersson, tá instalador de de rastreador. rastreador veicular. Polivalente. Mas o primeiro Corolla que eu fui instalar deu um problema, não foi? Você lembra disso? Como lembro. Mas foi Foi um superado. prejuízo, mas foi superado. Vamos fazer um resumo aqui da história de Whindersson, né? A gente tem o Whindersson que na sua adolescência lá foi um pouco rebelde, digamos assim, né? Tava com as amizades, tudo se desenhando para que fosse trilhar um caminho que não fosse um dos melhores caminhos, né? O próprio ambiente que às vezes expulsa é um ambiente que abraça, né? Na visão de outras pessoas. Aí o líder da igreja vai lá, conversa com o Whindersson tem que tomar uma decisão que, por mais que as pessoas queiram hoje fazer alguma coisa por você, a gente não pode fazer nada por ninguém, essa é a verdade. A gente precisa que as pessoas nos ajudem, nos dê conselho, nos direcione, puxe nosso braço aqui. Mas eu posso carregar a pessoa nas costas, mas se eu soltar ela aqui e ela não tiver decidida a viver a vida que eu estou mostrando, ela vai voltar de novo para aquele mesmo lugar que ela estava. Então, você decidiu, né, parou, pensou, e aí você foi tomando decisões e abrindo portas para novas opções na sua vida. E aí você começou a criticar, né, o seu contexto, e eu acho que isso que falta hoje na vida das pessoas, as pessoas não têm uma autocrítica, que o Danilo falou aqui, de autorresponsabilidade, né, também. É criticar, o que eu não gosto hoje na minha vida, o que eu posso fazer hoje para eu mudar? E aí você vai vendo o exemplo do irmão, o conselho do pai, as pessoas que estão dando certo, as pessoas que estão morrendo, tá dando errado. E você começa a trilhar ali sem um mapa certo a sua vida. E aí você daqui a pouco volta para os trilhos, as pessoas começam a... Sempre vai ter, sempre, por mais que as pessoas queiram tá torcendo para ver alguma coisa errada, mas sempre em algum cantinho da história vai ter alguém que você vai querer seu bem, que alguém vai falar assim, não, eu vou investir em você, eu acredito, vai dar certo. E aí você vai vendo as pessoas, não, vou arrumar um trabalho para você, e você começa a fazer seu nome, você se empenha bem naquilo, porque já é de você fazer bem as coisas, procurar fazer o que é bom, e aí você começa a trilhar. E eu gosto da questão de Whindersson, porque assim, talvez muitas pessoas podem estar observando hoje, e assim, as pessoas imaginam muito, hoje eu me sinto um pouco desbloqueado com relação a isso, mas eu não tive esse insight enquanto Whindersson, eu só tive minha carteira assinada por duas empresas ao longo de 13 anos. Então observe que eu sempre fiz muito a mesma coisa. E você fez muitas áreas, foi mais desbloqueado.
Então, normalmente as pessoas ficam muito cheias de dedo para dizer assim, eu quero ser, deixa eu ver, eu quero ser médico. Aí quando chega na metade do caminho, desiste da faculdade, desiste do que está fazendo, desiste do curso, e aí acaba não sendo nada. Né? E você é aquela pessoa que, por mais que não foi fazer um curso, alguma coisa, mas você foi fazendo. Eu fui ser serralheiro, velho. Comecei a fazer as portas erradas, aí o pessoal não me deu trabalho, já fui para outro, já fui vindo aqui, ou deu certo, mas depois eu vi que tinha coisa melhor. Então, a vida tá aí pra gente testar. Óbvio que a gente não vai ficar saindo, como eu disse, você tava numa trilha sem mapa, né? E a vida é assim, a gente não sabe. E a pessoa, se a gente soubesse exatamente como vai ser cada passo das nossas vidas, o ideal era que fosse isso, mas não é. A vida você bota o pé hoje e você não sabe como é que vai ser amanhã. Amanhã a Bíblia diz não nos pertence. Nós Então, temos que aproveitar a oportunidade de aprender tudo aquilo que chega até nós. Nunca rejeite uma oportunidade de aprender. E tem pessoas que pensam assim, não é algo que eu vou seguir, então eu não preciso aprender. Só que às vezes a vida vai te colocar numa situação que se você tivesse aquele conhecimento que você rejeitou, você não passaria por determinados apertos. E o Anderson é uma pessoa que ele não passa aperto. Já passou perrengues, mas mesmo novos apertos que tiver eu até na lembrei frente... agora, você falou de aperto que a gente conversou na outra história. Você já vendeu peixe, Já vendi Sim, peixe. pescador, já pescou. E Velho, eu É daí que esqueci vem a dessa- mentira. todo pescador é mentiroso. Não, mas é um detalhe. Gessé, deixa eu lhe dar uma. Eu esqueci dessa história. Eu lembro-me que quando eu tava vendendo peixe, né? Na época que eu estava vendendo peixe, foi eu e um primo meu, foi próximo à data de meu casamento, e eu tinha saído do turismo, né? Tinha saído do turismo e minha esposa estava vendendo salgado e ela trabalhava até numa empresa de telemarketing. E eu falava, velho, eu tenho que fazer alguma coisa para agregar dinheiro, para ganhar dinheiro. E eu me lembro como hoje que eu tinha um primo que ele tá em. Tinha, não, eu tenho. Ele tá em Santa Catarina, Edson. A gente foi pra Feira de Santana, cara, vender sardinha e sair com 100 quilos de sardinha, 50 em cada braço. E a gente foi pra Feira de Santana. E quando chegou lá na rodoviária de Feira de Santana, que a gente foi descer do ônibus, eu torci meu pé. E aí o pé ficou inchado dessa largura aqui. Aí a gente rodou na feira com o pé inchado, não consegui. A gente não vendeu 1 quilo de peixe. E aí falou, rapaz, e agora? Vai embora. E a gente, quando eu tava saindo da feira, encontrou um cara que vendia artesanato. Não sei se vocês já viram aquele tatuzinho e tartaruga de madeira que fica com a cabeça assim. Pronto. O cara tava com aquele artesanato. Edson era meio de bolo, ele fazia as emboladas dele, ele trocou os peixes tudo em tatu e tartaruga. E a gente veio para Salvador com 4 sacos de alinhagens cheio de tatu e tartaruga, pensando, o que é que eu vou fazer da minha vida com isso aqui? vendeu pelos peixes, trocou pelos peixes. Trocou pelos peixes. Quando chegou aqui em Salvador, a gente foi pro transporte coletivo, uns 3 dias depois, vender tatu e tartaruga. Irmão, a gente virou o maior fornecedor de tatu e tartaruga daqui. A gente vendia, se eu não me engano, a R$1 no ônibus. Na época, 1 a 1 e tal. Aí as pessoas falam, onde é que você pega? A gente fornece. E começou a pegar 5.000 tatu e tartaruga e entregava aqui, já estava entregando em atacado. E foi um das minhas rendas na época que fez com que eu Terminar sua casa para terminasse casamento. minha casa. Que quando eu me casei, eu me lembro como hoje. Eu disse que quando a gente começou e eu marquei minha data de casamento, minha casa estava toda. Não tinha reboco, não tinha piso, não tinha nada. Sim. E em 3 meses de trabalho duro e de força de vontade, de empenho, eu consegui rebocar minha casa, eu consegui colocar piso na minha casa, e eu mesmo que coloquei meu piso, eu coloquei gesso na minha casa, eu mobilei minha casa. A minha festa de casamento foi toda paga à vista, com dinheiro de trabalho. E quando eu entrei, a primeira noite que eu dormi na minha casa, eu chorei demais. Porque eu olhei para o meu passado e disse, eu estou trilhando o caminho correto, eu estou mudando de vida. E no meu casamento foram bem umas 300, 400 pessoas. Deu muita gente, Muita né? gente. Para Você um foi? ambiente, Não. para um ambiente que eu tava, que a gente estava, né? A igreja foi muito
muita gente, quando eu olhava para as pessoas, eu via no semblante das pessoas a ideia de, poxa, o cachorro Virou. conseguiu virar o jogo. É, E é exatamente isso aí. E um detalhe, Jessa, que não é porque a gente superou essas dificuldades, principalmente falando de mim, que eu saí de uma vida meio errada e consegui vencer em muitas áreas da minha vida, que a luta não para, pô. Hoje a gente tem desafios muito maiores. eu sempre digo assim, o que nos trouxe até aqui não nos leva ao próximo nível. Não, Aí as exatamente. pessoas estavam ali te olhando com um olhar de orgulho, né? Pô, o Whindersson se casou, mas tipo, é um outro desafio. Qual Os foi limites. um dos grandes desafios? Eu sei que você é uma pessoa de fé, mas que você passou na sua vida e você olhou assim e falou assim: eu tô sozinho, e de repente você teve algo que aconteceu de sobrenatural e você fala assim: não, Deus está comigo. Eu acredito muito em Deus todo ser humano ele chega a um limite, né? Um ponto que ele acha que é o fundo do poço. Todo ser humano ele não é super-herói. Por mais que ele tenha uma história bonita para contar, todo ser humano tem um momento que ele chega num beco sem saída. E eu costumo dizer sempre que quando a gente chega num beco sem saída, a única solução é olhar para cima. A única saída vem do alto. Eu lembro que eu passei no meu início de casamento, depois que eu casei e tal, casei sem dívida nenhuma. Ludmilla ficou desempregada e a gente conseguiu um caminhãozinho pequeno, na verdade era um bongo, né? Eu chamado de bongo. E eu comecei a trabalhar com esse bongo e eu tinha ido para Jequié. Eu fiz um carreto para Jequié e na volta de Jequié para Salvador, Danilo, ficou o dinheiro do frete todo lá. Eu tinha perdi todo o dinheiro com manutenção, cheguei em casa no vermelho. Quando a gente chegou em casa, não tinha nada para comer. Eu não tinha dinheiro no bolso, fui para fazer uma viagem para ganhar dinheiro e acabei ficando no prejuízo. Cheguei em casa, minha pretensão era chegar em casa, viajar, fazer essa viagem, fazer uma compra do mês, pagar algumas dívidas. Só que o caminhão quebrou de lá para cá e a gente ficou no vermelho. Quando eu cheguei em casa, a Ludmilla me disse: amor, não tem nada para comer. Eu falei: é mesmo? Ela falou: é. Ela falou: nem café, que eu sou apaixonado por café, nem café tem em casa. Eu falei: meu Deus. E dos meus refúgios sempre é a oração. Então, entrei no meu quarto, dobrei meu joelho e comecei a falar com Deus. Em lágrimas eu disse: Senhor, eu sei que o Senhor não me chamou para viver isso aqui o tempo todo. Isso aqui é uma fase. E agora eu queria só uma resposta que o Senhor está comigo. Eu não sei se vocês acreditam, mas eu ouvi no meu coração Deus falando assim, ó: eu estou contigo e eu vou mudar a situação. Eu levantei do joelho e Ludmilla falou: e aí, você vai fazer o quê? Falei: Deus vai mudar a situação. Deus não esqueceu da gente, não. E na mesma hora, Danilo, alguém chegou na porta de minha casa me chamando, falou: Anderson. Falei: oi, eu saí. E ele falou: rapaz, na porta da minha casa tem uma igreja, né, uma Assembleia de Deus. E ele falou: rapaz, o irmão faleceu aí e a gente vai passar a noite toda aí velando o corpo. Assim, que acabei de chegar de viagem, estava cansado, sem nada para comer. Eu falei: pô, o irmão morreu. Eu queria te pedir uma coisa. Eu falei: o que é? Ele tem condição de você fazer um quente frio de café e mandar para os irmãos que vão ficar lá velando o corpo. Eu falei: Jesus, você ainda vai me fazer passar essa vergonha, né, que nem café tem. Foi, e aí, quando eu ia falar, Danilo, para ele que Não eu não tinha. tinha café, ele tava com o saco aqui e aí tinha um pacote de café e 1 quilo de açúcar. E aí eu fiz o quente frio de café, mandei para ele e o restante ficou lá para casa. Eu falei: o café já chegou. Foi. E na mesma hora eu ouvi de novo a voz de Deus dizendo no meu coração: de você eu cuido. Já é no outro dia, foi coisa sobrenatural.
Um cara me ligou e falou, velho, eu sei que você não está trabalhando com vidro, mas eu queria que você fizesse um orçamento aqui em casa de um serviço. E aí ele pediu para fazer algumas portas, algumas janelas na casa dele. E o serviço foi exatamente o valor que eu precisava para fazer a compra do mês, para pagar algumas dívidas que estavam em aberto. Sim. Então eu entendi o cuidado de Deus naquele momento, na minha vida, e eu entendi que por mais que a gente esteja no fundo do poço, né? Sempre há uma Há uma saída. saída. Eu disse isso a respeito de uma passagem bíblica, né? Que os irmãos de José jogaram ele dentro de um poço, por causa de uma semente que tinha germinado no coração dele, que Deus tinha plantado, Sim. que foi de que ele seria muito grande, que ele governaria. A promessa de Deus na vida de José era muito grande. E os irmãos de José pegam ele e jogam ele dentro de um poço, né? Em algumas traduções fala cisterna. E um poço e uma cisterna tem duas coisas, que é água e terra. E se você pegar uma semente e jogar ela em um lugar onde tem água e terra, o que ela vai fazer é germinar. Crescer. Então tem coisas que aparentemente é o fundo do poço, mas na verdade é só o gatilho para que você O venha pessoal hoje fala muito assim, você pega o limão e faz uma... limonada. É exatamente isso a vida. Né? Você pega as pedras que tá no caminho e você leva e você depois vai e cria uma estrada e faz uma grande alvenaria. Eu vi alguém dizer que esse vitimismo, né, de poxa, é a situação que eu estou vivendo e é só desculpa para quem não quer mudar. Porque por mais que seja difícil a situação, sempre haverá uma saída. Sempre é uma saída, sempre é uma Sempre saída. há. Pessoal, a gente está chegando já a mais ou menos 1 hora de podcast, né? Estamos aqui com a história de Wenderson Galego Guinchos, né? Da sua adolescência aí até essa trajetória. E eu queria já chegar aos trâmites finais, onde a gente está falando agora que essa virada de chave, onde você sai do CLT e monta, né, o seu negócio hoje. O que que você pode, já a gente chegando nas considerações finais, o que que você pode contribuir aí, a gente já complementa aqui, para as pessoas que estão nos ouvindo nesse podcast até agora, desse momento, né? O que que essas pessoas precisam ter, né? Qual foi os sentimentos que você teve para você falar assim, velho, eu preciso estar no negócio que é meu, eu preciso virar essa chave. O que é que você pode falar sobre essa sua experiência para contribuir com as pessoas que nos assistem? Olha, Cé, a verdade é que nós estamos inseridos numa sociedade que ao longo do tempo vem ensinando, né, que a pessoa tem que... Eu não sou contra o estudo e contra obter conhecimento, de forma nenhuma, não quero que vocês entendam isso. Mas a gente está inserido numa sociedade que prega que as pessoas precisam concluir o ensino médio, depois fazer uma faculdade, estudar mais 5, 6 anos, depois fazer uma pós, e depois você está pronto para o mercado de trabalho. Mas vai a pergunta, aonde está esse mercado de trabalho? Hoje em dia a gente está vivendo um mundo onde, principalmente aqui na Bahia, né? O índice de pessoas que estão desempregadas e sem ter o que fazer é muito alto. E as Sim. pessoas têm que se virar com o que tem. E eu descobri nessa chave de furar bolha, quando eu vi alguém, e aí vai o espelho de novamente das pessoas que você observa, né? Eu vi pessoas que estavam à minha volta furando essa bolha de é difícil, é complicado, mas eu vou empreender, eu vou ter o que é meu. E a sacada que eu tive foi exatamente essa. Eu disse, a partir de hoje, eu não quero e não vou trabalhar mais de CLT. Por mais que dê errado, que eu precise recomeçar várias vezes, mas eu não vou trabalhar. Foi uma decisão, uma escolha minha. E o importante de tudo isso é que sempre a gente tem pessoas, sempre tem pessoas que acreditam. Por mais que tenha uma multidão que... E rapaz, isso não vai dar certo, vai dar errado.
mas sempre tem alguém que abraça nosso sonho junto com a gente. E eu tive pessoas que, quando ouviram a proposta, viram minha vida, né? Quem eu era e o progresso que você faz, então as pessoas olham e dizem, não, vale a pena dar um voto de confiança e vamos investir nisso. E foi a viração de chave, foi a decisão, né? Eu quero mudar, eu vou sair, nunca mais eu vou trabalhar de CLT para ninguém. Eu posso virar autônomo e voltar para o peixe, mas trabalhar de CLT, a vontade que eu tinha, acredite, era de pegar a carteira de trabalho e rasgar ela, porque as pessoas que trabalham hoje CLT, elas se escoram em uma falsa estabilidade. Vou te dizer o porquê isso. Eu tenho um exemplo de minha esposa que trabalhou CLT por muito tempo e ela tinha uma certa segurança. Não, eu estou trabalhando CLT. Só que a empresa que ela trabalhava decretou falência. E eu perguntei ele, onde está a segurança? Você saiu sem nada, né? Sem tempo de serviço, que é sem nada, e a partir desse mês você ficou desempregado, vai ter que correr atrás de outra coisa. Ao invés de a gente correr atrás de um outro emprego, vamos trabalhar para o que é nosso, consolidar o que é nosso. E aí aproveitar as ferramentas que você tem. Sim. Eu utilizei do nome que eu já tinha, de como as pessoas me conheciam, para criar, né? Foi da onde nasceu o projeto Galego Guincho. E o detalhe é que foi muito abraçado no mercado, né? Porque às vezes a gente não imagina o nível de influência que você tem por ter exercido um bom trabalho. Como eu disse, eu trabalhei numa empresa de guincho por muito tempo. Quando eu saí, eu voltei para a Van. Quando a empresa lá perdeu o contrato, eu fiquei meio que desamparado. E eu disse, a partir de hoje, nunca mais eu trabalho CLT. Cheguei para meus sócios hoje e apresentei o projeto. Eu disse, ó, tem esse projeto aqui que eu acredito que pode dar certo. E a gente sentou, colocou no papel e disse, é um trabalho que pode dar resultado. Vamos se jogar. Empreender sempre é um projeto de fé, né? Porque você não tá Sim, vendo como é que vai funcionar, mas você, pela expertise, normalmente já conhece o resultado que aquilo vai dar e você investe naquilo para dar um retorno. mas um outro detalhe, Jessa, sobre empreender, e a gente fala sobre níveis de dificuldades. Eu trabalhava CLT, tinha muito conhecimento sobre o ramo, né, de guincho e assistência 24 horas. Tinha muito conhecimento e tinha um nível de conhecimento. Mas não sabia que empreender era tão difícil. Porque quando você tem a responsabilidade sobre os seus ombros, que você sabe que a dificuldade é muito maior do que aquela que você Aí observe, imaginava, né? isso que eu gosto de falar, né? Você vai trilhando níveis, 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 e aí você fala assim, poxa, eu cheguei aqui, mas eu não cheguei no final ainda, eu preciso crescer mais para poder passar essa barreira, né? E assim, eu gostaria só de comentar o que você falou, que quando a gente tá furando essa bolha, né, que a gente sai desse pensamento, né, de trabalhar a CLT, de estar tendo o seu próprio negócio, normalmente a gente quer passar isso com veemência para as pessoas, mas o que que eu acredito? Eu acredito hoje que muitas pessoas elas são CLTs porque elas não têm outra alternativa. Não que seja errado ser CLT, mas é que ela pode ser, né, o degrau para um dia você ter seu próprio negócio. Agora, nem todo mundo quer estar disposto a ser o CLT, que é isso que eu entendo que você estava falando. Quando a gente chega nesse nível de você estar empreendendo, né, muitas pessoas desistem porque a pessoa fala assim, o cara é empresário, o cara tá vivendo aquilo ali na vida dele ali, que é legal, o cara não tem horário para lá, o cara só anda curtindo, viajando e não sei o que mais lá e tal. As pessoas só olham para esse lado, mas as pessoas não olham os desafios que estão por trás, as decisões. Porque o empreendedor é aquela pessoa que empreende, que traz uma solução para um problema no mercado. Mas só que o empreendedor, ele tem que fazer gestão, ele tem que ser gestor. E eu acho que é aí que entra o gargalo, porque o cara teve a ideia, o cara teve aquela sacada de trazer uma solução para o negócio. Só que para aquele negócio dar resultado, para aquele negócio funcionar, você tem que ter uma visão muito prática e menos emocional.
Porque às vezes o cara vem todo cheio de emoções carregadas. Por exemplo, eu criei um negócio. Aí eu acho que só eu posso administrar o negócio, né? Eu criei um negócio. Aí eu acho que aquelas pessoas que eu gosto têm que fazer parte do negócio, né? Então, quando você vai para o negócio na vida real, você fala assim, poxa, eu criei essa solução, mas para isso aqui dar continuidade, eu preciso que ou eu me especializo para fazer gestão, ou eu contrato pessoas que sejam gestores para tomar as decisões melhores para que aquele negócio funcione. Perpetue. Foi um dos maiores embates, né, que eu tive depois que eu comecei a empreender, que nós montamos o nosso próprio negócio, foi justamente esse, porque eu vinha cheio de razão daquilo que eu conhecia. E na minha cabeça, e aí vai uma questão de ego, né, de ego ferido, é que, poxa, meus sócios entraram, são sócios investidores, mas não entende nada do meu negócio. Então, eu estou entrando aqui, eu que vou encabeçar. Mas quando a gente chega em determinadas situações, você entende que seu nível de conhecimento está limitado apenas ao operacional que você teve. E do seu lado tem pessoas qualificadas a assumirem coisas que você não tem capacidade e não é nem que não tenha capacidade, mas que não tem entendimento no Não momento. desenvolveu aquela expertise ainda. No momento. E aí nós tivemos muitos embates, né? Para quem não sabe, o Danilo, o Gessé e o Luan, que não está aqui, são meus sócios. São eles as peças raras que me suportam. A gente teve muitos embates porque eu achava, eu era dono de uma verdade. Não, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma. E no final, quando os caras me colocavam na parede e me mostravam, tá vendo que você tá errado, eu fui obrigado a reconhecer que eu não era conhecedor de todo o negócio. E o mais interessante, né, de tudo isso é que a gente começou a fazer um mercado novo, sabe? É aquela coisa, o que eu conhecia era o que todas as empresas que trabalham no mesmo segmento que eu fazem. Poxa, os caras vieram com ideias que vamos inovar o mercado, vamos trabalhar de uma forma que ninguém trabalha. A gente hoje trata nossos clientes, por exemplo, com uma forma de trabalho que foi extraído do turismo. Tem alguns clientes que a gente atua com eles, né? A ideia de prática de mercado foi de uma ideia que foi trazida do turismo, que não tinha, não tem nada a ver ramo de guincho com turismo, mas foi uma ideia que foi adaptada, que deu muito certo. E hoje a gente está revolucionando o mercado por conta disso. E só para pegar esse gancho, as pessoas hoje nos procuram querendo fazer essa parceria, né? Ontem mesmo eu tive 2 propostas de empresas muito maiores que eu, que disse, cara, eu me espelho em vocês. O nome que vocês estão tendo no mercado é de empresa já que está no mercado há muito tempo e você só tem um ano encaminhando para o segundo ano no mercado. E, velho, o que é que você faz? Qual é esse diferencial? E eu disse, o meu diferencial são pessoas que pensam junto comigo, sabe? Então, para quem vai começar a empreender, você precisa estar com a mente aberta a receber opiniões, a saber que você não é detentor de toda a verdade. E tem momentos que você vai precisar abaixar a cabeça e dizer, eu estou errado, porque alguém que está do meu lado, alguém que está aqui para me ajudar, porque as pessoas acham às vezes, pô, não, eu sou empresário, a empresa é minha, eu que tomo a decisão, tem que ser do meu jeito. Você é um grande candidato a falir. Quebrar. A quebrar. E também ouvir as coisas de pessoas que vão poder ajudar. E eu falo isso porque, assim, minha tentativa de empreender não veio de agora. Eu já tinha uma mente diferente para querer empreender. Mas muitas das vezes eu ouvi conselho de quem nunca empreendeu, de quem nunca fez. Então as pessoas vinham com muitas dificuldades, falava que tudo era dificuldade. E aí você começava a dar mais dificuldade e você desiste. E você começava a ver pessoas e queria falar assim, não, rapaz, isso aqui é muito difícil, porque nessa área faz aquilo outro, e você acabava, é difícil. Então você internalizava aquilo e você criava uma barreira onde não existia. Ou que talvez com sua própria expertise você poderia driblar aquela barreira brincando.
você focado ali no seu negócio. Então, é interessante a gente saber também que ouvir as pessoas certas, né? As pessoas que estão realmente empreendendo. E, nesse seu caso, a gente fez essa parceria onde a gente não entende nada de guincho, mas tinha você que é expert no guincho, mas a gente tinha um case de sucesso de como fazer uma gestão que dá certo. E aí é um dos grandes gargalos hoje que no mercado as pessoas são até empreendedoras, querem trazer soluções para resolver os problemas, mas o negócio não se firma. E é uma estatística do Sebrae, né, onde a maioria das empresas morre com 1, 2 anos de vida, né? A Porque verdade é o que negócio explode e não tem uma gestão para justamente dar continuidade. E aí eu reforço, eu gosto muito mesmo de falar isso, já devo ter repetido umas 5 vezes aqui, o que nos traz aqui não vai levar para o pro próximo nível. Então, é interessante que a gente, se for minhas considerações finais, eu já deixo essa aqui como minhas considerações finais. É, toda vez que a gente vai precisar sair de um nível, a gente vai precisar implementar força para quebrar aquela barreira, né? E eu gosto também de dizer o seguinte, para situações drásticas exigem medidas drásticas. Então, se a gente quer sair de um ciclo, a gente quer sair de um rumo da vida que não está nos agradando, a gente vai precisar tomar decisões drásticas, que muitas das vezes vai doer no nosso ego, vai doer no nosso lado emocional, na nossa zona de conforto, mas para ter uma mudança radical, você vai precisar tomar decisões radicais. Então, Danilo, eu vou deixar as considerações finais aí com vocês, se for fazer mais uma pergunta para o Whindersson. Só para quem não acredita ou não consegue imaginar como o Anderson vendendo peixe. Como é que você vendia um peixe, Anderson? Passa a população aí. Você chegando na feira vendendo peixe. rico em ômega 3, combate a impotência sexual e deixa o ponteiro marcando 12 horas. Essa é a sardinha que eu vendia. A sardinha, gente, é porque quem vendeu peixe e pescador leva a fama de mentiroso, mas peixeiro eu acho que é muito mais ainda. Porque ele nunca vende aquilo que é. A verdade é essa. Por exemplo, a gente vendia o bonito como atum. A pititinga, não, o Xangó vendia como pititinga. O rabo aberto, qual é o nome do peixe? Lá ele vendia como vermelho. Então você tinha que ter muito jogo de cintura, né? Sim. E na vendagem, isso vendas para mim é algo fantástico, né? Eu aprendi a vender meu peixe. Porque se o cara hoje chegasse para mim com 50 reais, eu estava vendendo peixe e me desse 50 reais e quisesse 1 quilo de peixe de 10 reais, ele não ia levar 40 de troco, ele ia levar 50 reais de peixe. E eu tinha que entrar no juízo dele e fazia Não é ver aqui mais um entender, camarãozinho, rapaz, vai ficar faltando ele isso. tinha que entender que o que ele estava fazendo era um bom negócio. Eu lembro que uma vez eu vim quase corrido de Mata de São João que eu fui vender peixe para um bebo. Tomara que ele não ouça isso aí, que eu acho que ele vai lembrar de mim até hoje. Ele tava bebo, ele comprou, Jéssica, 500 reais. 500 reais de peixe na minha mão. E achando que tinha feito um bom negócio, só que ele tava bebo. No outro dia ele tava atrás de mim para devolver o peixe todo. Então, foi algo que me trouxe muito aprendizado, né? E melhorou o meu nível de relacionamento com as pessoas. Porque você precisa entender, né, a necessidade das pessoas e às vezes converter alguém que não quer comprar nada a comprar a sua mercadoria. Uma pessoa que está passando na rua e você tem que converter aquilo em uma venda. Então, vendas é fantástico. Eu sou muito grato a Deus por tudo que eu trilhei na minha vida, tirando a As parte coisas ruins. que o também resto contribuíram para que faz você parte. mas eu não vejo como uma parte do propósito. Sabe, eu entendo que poderia ser feito sem ter passado pelo que eu passei. Tem frustrações, tem coisas que a gente passa na nossa vida que não era necessário que a gente passasse. Que às vezes quer que apague aquela. E aí volta aquilo que a gente estava falando, né? Existe a possibilidade de eu aprender com os erros dos outros ou eu ter que passar as mesmas coisas para aprender. Então, para você que nos ouve, já vai o gatilho, né?
não precisa você passar por determinados tipos de coisa. Aprenda com as pessoas que estão errando e faça diferente. Ó, se isso está dando errado, eu vou mudar meu caminho aqui e Eu sempre as digo, coisas vão dar 3 certo. formas de aprender. Com conselhos, 0 tipo Dano. de Dano. dano. Olhando os exemplos dos outros, você vai ter que estar só atento, prestando atenção. E com seus próprios erros, que é o mais puxado. Porém, por ser o mais puxado, a maior nível de aprendizado. Chegando ao final dessa Spationcast, com a presença de Wenderson da Galego Guinchos, de Diabo Louro a Galego Guinchos. A história de Wenderson contada em 1 hora e aí, um pouco mais de minutos aí. Queremos agradecer a presença de todos, a audiência. Curta nossas redes sociais, @navespation, compartilhe, comente aqui nesse vídeo para que você incentive a gente a cada vez trazer mais conteúdos para vocês, trazer novos convidados, novos temas. Sugiram novos temas aqui no comentário para que a gente possa trazer especialistas e pessoas que cada dia mais tragam mais conhecimento para nós, para vocês e que todos nós venhamos aprender juntos. Muito obrigado, Gessé. Muito obrigado, Anderson, pela presença. As meninas do marketing, mais uma vez aí, dando show. Andressa e Vanessa. E essa é a Spationcast. Até a próxima. Um abraço. Valeu! Valeu!